E engraçado que na primeira semana de atendimento eu só tive 2 pacientes na clínica. Um deles era minha mãe, né? Eu comecei a gritar no meio do corredor. Você precisa transformar um sorriso com naturalidade, olhando o que o paciente não enxerga como queixa. Certa vez um paciente me comunicou que decidiu fazer um tratamento comigo porque eu faço restauração que parece dente. São as minhas fotos ou os meus casos? Olhei pra cerâmica assim, cara, tá branco. E o Adriano, que é meu sócio, Adriano é super direto, né? E falou, minha tia, tá horrível. Muitas vezes reclama da odontologia, reclama que tá saturada, reclama que não tem oportunidade de negócio. Mas o que é que ele tem feito de diferente da manada? Procure ambientes em que você é o mais burro da mesa. E eu refinanciei o meu carro pra poder construir a minha clínica. Porque eu comecei a ser reconhecido pelo dentista que atendia famoso lá em Salvador. Ninguém sabia que todos os tratamentos eram de graça, né? Cara, você não sabe o prazer que é entregar um protocolo pra um paciente que não tem dente há 30 anos. Olá, pessoal! Estamos começando um episódio do Abre a Boca Podcast, dessa vez com Rafael Sampaio. Nós temos a honra de recebê-lo aqui. Ele que já tem mais de 18 mil alunos ao redor do mundo, em mais de 40 países. 40 mil fica complicado, né, gente? Mas 40 países. E é uma grande inspiração para mim e para outros dentistas. Ele que vem trazendo uma odontologia de extrema qualidade e entregando para todos, através até das redes sociais, conteúdos gratuitos que engrandecem muito a gente, tanto profissionalmente, no consultório, até em questão de estrutura. Inclusive, a minha bancada lá foi projeto que eu peguei no Instagram do Rafa, que ele mandou, hein? Então, sigam ele que vocês vão ter muito o que aprender com esse cara. Mas para começar, Rafael, eu queria te perguntar, como foi o seu início na odontologia? Por que você decidiu fazer odonto e como foi, assim, depois que você se formou, como é que você chegou onde você chegou? Obrigado pelo convite de vocês. Está sendo um prazer estar aqui no podcast para poder compartilhar um pouquinho mais a respeito da trajetória, do que eu fiz aí de diferente dos dentistas para conseguir crescer dentro da odontologia, né? O início de qualquer dentista hoje, se ele não tiver a possibilidade de ter alguma estrutura ali de berço, é naturalmente um pouco mais complicado, assim como foi o meu. No início da minha jornada, eu não tive tantas oportunidades, não tinha parentes ligados à odontologia e acabei enveredando aí para uma clínica mais popular. Atendia bastante convênio, atendia, 20, 25 pacientes por dia de convênio odontológico. E foi um começo que eu tive a oportunidade de vivenciar a odontologia nas mais diversas especialidades, sem ainda encontrar com qual especialidade eu iria seguir ao longo da minha trajetória, né? E engraçado, porque na época da universidade, eu sempre tive muito contato com a dentística, mas eu simplesmente desacreditava na dentística. Eu achava que a dentística não dava dinheiro. E talvez por isso, pouco tempo depois de formado, eu resolvi fazer implantodontia, né? Por incrível que pareça, um dentista que não teve tanto contato com implantodontia resolveu fazer... não tinha muito contato com a cirurgia, resolveu fazer implantodontia. E a implantodontia foi o primeiro passo, foi onde eu entendi o poder da reabilitação, o poder da estética como um todo, assim como com a dentística na área da resina composta. E dentro lá do início da minha jornada, eu comecei a enxergar que a odontologia de convênio, a odontologia mais popular, é uma odontologia que você pode enveredar para esse tipo de modelo de negócio. Acredito que as pessoas mais bem-sucedidas nesse tipo de modelo de negócio são os empresários e não necessariamente os profissionais. Exato, perfeito. E eu entendi que para eu me destacar da concorrência, para eu entregar para as pessoas um trabalho de uma melhor qualidade, eu precisava trazer excelência para o meu atendimento. Foi aí que eu entendi que eu não precisava e não poderia mais estar naquele lugar, né? Entrei de cabeça montando a minha própria clínica, uma clínica ali no início muito mais simples, mas com atendimento somente particulares. E engraçado que na primeira semana de atendimento eu só tive 2 pacientes na clínica. Um deles era minha mãe, né? E eu tava fazendo o planejamento desses pacientes e tava entendendo que, cara, eu não poderia só ser um dentista bom tecnicamente para conseguir trazer paciente no meu consultório. Eu precisava mostrar para as pessoas que eu era um bom profissional. E hoje na vida, para qualquer dentista ter destaque dentro da profissão,
ele além de ser excelente tecnicamente, a excelência é a obrigação do profissional como um todo, ele precisa saber se divulgar muito bem, as pessoas precisam compreender do que ele é capaz. Afinal, hoje em dia a titulação não serve para muita coisa e os seus resultados são a sua nova titulação, né? O seu currículo são os seus resultados. E se você entrega um resultado de excelência, você atrai um público que vai desejar aquilo. E se aquele público deseja aquilo, naturalmente ele vai ver valor no seu trabalho e vai querer pagar aquilo que você acredita ser justo pelo seu trabalho. Então, o grande jogo hoje é você pensar na excelência, porque a excelência você tem pouca concorrência. Se você pensa na mediocridade, na mediana, em ser um dentista comum, você acaba confrontando com mais de 400 mil profissionais. Então, eu acredito que para você guinar sua carreira, acho que me estendi um pouco até na resposta, mas para você guinar sua carreira, você precisa ser diferente, cara. Você precisa ser diferente. Você precisa se inserir num ambiente diferente, sobretudo, porque você estando com pessoas tóxicas que estão do seu lado ali somente para poder te inferiorizar ou te chamar somente para tomar cachaça, não vai te trazer para o lugar que você deseja estar. E eu entendi isso muito bem e busquei estar próximo de ambientes, inserido em ambientes que me fizessem crescer. Crescer intelectualmente, crescer profissionalmente, crescer espiritualmente, crescer como pessoa, crescer como pai e assim por diante. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado, cara. Demais, demais. Assim, eu concordo 100% com tudo que você disse, principalmente em relação a essa necessidade da gente crescer como pessoa para poder crescer como profissional, né? E como é que você acha que as pessoas podem seguir esse caminho de forma mais tranquila, de forma mais fluida? Cara, existe Na graduação não ensina isso, né, Rafael? Exato. É isso que ele quis dizer. Por onde ir para aprender esses conhecimentos, além da técnica, que é fundamental, o conhecimento e a técnica? Existe um livro que foi muito marcante para mim, que mudou minha vida, que foi um livro em que você consegue transitar as suas crenças que te enfraquecem em crenças que te fortalecem. Eu vou te dar um exemplo clássico. Eu estava durante o CIOSP, o último CIOSP, e a minha equipe de marketing solicitou que eu gravasse vídeos ali no meio do CIOSP. Gravar criativos, anúncios. E, cara, eu não queria gravar os anúncios no meio de todo mundo porque eu estava extremamente envergonhado. E esse livro, ele fala o seguinte: você precisa pegar aquilo que te enfraquece, a exemplo da timidez ou do medo de aparecer para as pessoas, ou aquela vergonha de você estar ali no meio das pessoas e gravar um conteúdo, em algo que vai te fortalecer. E aí ele fala o seguinte: cara, você vai precisar pegar aquilo que te enfraquece e atribuir dor a você não mudar aquilo que te enfraquece. Ou seja, essa dor ela pode ser física, essa dor ela pode ser passando vergonha na frente das pessoas. E eu quis sentir a dor passando vergonha. Eu comecei a dar um grito, eu comecei a gritar no meio do corredor, me chamando de lerdo no meio do corredor, porque eu não queria gravar o vídeo com medo do julgamento das pessoas. Eu comecei a correr pelo corredor do CIOSP com medo de não fazer o que tinha que ser feito. Ou seja, eu atribuí dor a não fazer aquilo que tinha que ser feito. E naturalmente nos outros dias eu gravei muito conteúdo dentro do CIOSP porque eu não queria passar por aquela vergonha novamente. E para tudo na vida a gente tem que atribuir dor àquilo que nos enfraquece. Se você é gordo e que você quer emagrecer, cara, você tem que atribuir dor àquilo. Você não tem que simplesmente comer aquele prato por desejo de saciar a sua fome. Mas sim você justamente buscar a melhoria. E aí eu peguei essa crença limitante e transformei numa crença que me fortaleceu. Por exemplo, eu era muito envergonhado, muito introvertido. Hoje eu estou convicto de que a minha comunicação e a minha transmissão de conhecimento pode ajudar muitas pessoas. É por isso que eu tenho que fazer isso. Exato. Então, é você transformar o que te enfraquece em algo fortalecedor para que você possa mudar. Acho que esse foi o grande ponto, assim, de divisor de águas na minha vida e que me possibilitou chegar num bom estágio na odontologia. Perfeito, né? perfeito. Eu gosto de comentar que o primeiro ponto para a gente se melhorar é identificar nosso defeito. Que tem gente que não consegue identificar que tem algo a melhorar, que isso ali podia estar melhor, porque não enxerga que não está tão bom. E quando a gente percebe isso, é o primeiro ponto, a gente encara isso e resolve isso de uma forma mais fácil. E, Rafael, como você
começou ali no consultório, você disse que a sua primeira especialidade foi implantes, você ainda fazia implantes, ainda fazia cirurgias, ou como é que você fez essa migração da implantodontia para resina? Na verdade, eu acho que a gente pode até perguntar como você começou a fazer resina, porque pelo que você falou, você enveredou primeiro por clínica popular, você foi para implante, por questão financeira e tudo mais. E quando foi que tu decidiu, vou fazer faceta, vou fazer resina, vou fazer estética... Transformar sorrisos. O que foi que deu essa virada de chave, esse start? O que é que eu entendi no momento que eu estava fazendo implante dentro do consultório? Se eu divulgasse a cirurgia de implantes dentro da minha rede social, naturalmente eu não iria atrair as pessoas. Pelo contrário, eu iria mostrar um procedimento cirúrgico e iria afastar as pessoas que estavam acompanhando. Ou seja, se você é endodontista, uma radiografia de antes e depois de um canal tratado não vai te posicionar dentro do mercado. Porque as pessoas não conseguem atribuir aquilo um resultado estético significativo. E eu tive essa impressão da implantodontia. E busquei uma área que me permitisse criar resultados impactantes, resultados mais rápidos, resultados que trouxessem naturalidade dentro de um curto período de tempo. Eu encontrei a resina composta para poder fazer isso. E entendi que o lado da resina composta comum é simplesmente você ser um dentista curativo. Ou seja, você tapar um buraco. Você resolver alguma queixa pontual do paciente. Isso não vai te transformar num dentista de sucesso ligado à odontologia estética. Você precisa transformar um sorriso com naturalidade olhando o que o paciente não enxerga como queixa. Olhando além da queixa. Ou seja, despertando o seu olhar para encontrar oportunidades em um sorriso para transformá-lo de uma forma completa. Eu entendi isso e entendi que a resina composta ela pode ser veículo de transformação, assim como o laminado cerâmico pode ser um veículo de transformação, assim como a harmonização pode ser um veículo de transformação, assim como a reabilitação protética para os implantodontistas podem ser um veículo de transformação. Só muda o veículo, o enfoque vai ser o mesmo, vai ser um enfoque em resultado. E se você divulga um resultado, você atrai um paciente qualificado para poder comprar os seus serviços. Perfeito. O resultado ele vai importar muito para que você possa se destacar dentro do mercado e ter sempre procura dentro do consultório. Olha quantos palestrantes estiveram aqui dentro do congresso falando a respeito de estética dental. Isso. E como é que vocês conheceram o resultado deles? Através do Instagram. Através do Instagram. Sim, através do portfólio. Exato. Então, o seu portfólio, hoje, importa muito. O seu portfólio, que são aquelas imagens do tratamento, as fotografias, te ajudam a ancorar valor no momento da consulta. Se chega um paciente com diastema dentro da sua clínica, você simplesmente vai pegar as fotos de um caso, de um portfólio, com fechamento de diastema em resina composta e vai apresentar para esse paciente. Naturalmente, ele vai desejar ter aquilo. E se ele deseja, cara, você deixa de ser um vendedor e o paciente ele vai se tornar o seu comprador de uma forma muito mais fácil. Na verdade, ele já chega comprado na sua clínica. Porque ele já viu um resultado antes e já se imaginou transformado. Então, um grande ponto assim, de mudança da minha jornada foi entender que a resina composta, assim como a estética dental, assim globalmente, pode ser um veículo de transformação para mim como dentista, para os meus pacientes, para a vida desses pacientes e hoje a gente conseguiu ampliar isso para a carreira de muitos profissionais que seguem a filosofia que a gente acredita. Perfeito. Filosofia optical. Filosofia optical. Optical. Cara, Engraçado que muita gente, quando chega na óptica, fala que é uma clínica de oftalmologia. Mas não é uma clínica de oftalmologia. A gente entendeu que esse nome optical seria interessante porque leva os efeitos ópticos da resina composta com os efeitos ópticos da fotografia. Foi por esse motivo que a gente entrou com essa linha de pensamento e essa marca surgiu. Aí o pessoal bate lá na porta querendo consulta oftalmológica. Pois é, aqui é consulta para ver o olho. Rafa, você ganhou um concurso no SBOE, eu acredito, e que também foi um divisor de águas na sua jornada, né? E foi um caso muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho, tanto do caso como foi e o quanto esse prêmio te impulsionou e te jogou para frente na carreira. Ganhar a Galeria do Sorriso do SBOE foi algo que transformou a minha jornada como dentista. Eu pude ser visto para muitos profissionais dentro do mercado.
Para quem não sabe, a SBOE é a Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, que reúne profissionais de alto gabarito dentro da estética. E em 2018 eu tive a oportunidade de apresentar um caso lá. Por incrível que pareça, um caso em cerâmica, uma reabilitação cerâmica. Um caso que para muitos profissionais teria indicação de protocolo, mas a gente resolveu tratar com a reabilitação cerâmica e pôde transformar o sorriso e a vida desse paciente, né? Esse paciente, pouco tempo depois, em função da sua transformação, resolveu fazer odontologia e ele seguiu a sua graduação como farmacêutico, depois ele seguiu aí sua carreira como dentista. E eu tive a oportunidade... Você teve a oportunidade de influenciar diretamente na formação de um novo acredito dentista. Que sim, acredito que sim. Não, com certeza. Agora, isso é para você ver o nível de inspiração que você pode entregar. Né? Não só, nesse caso, foi para o paciente, mas hoje é muito mais focado nos dentistas, né? E isso é, cara, absurdo, assim, no bom sentido. Esse é o poder da odontologia estética, né? A estética, muitas vezes a gente pensa em somente fazer... sei lá, fazer harmonização facial. A odontologia mudou um pouco ao longo dos últimos tempos, né? Total. Aquela artificialidade, algo do tipo. Cara, a gente pode fazer o que a gente foi formado para fazer. A gente pode fazer odontologia. Eu costumo falar que é odontologia de verdade. De você fazer uma restauração que pareça dente. Certa vez um paciente me comunicou que decidiu fazer um tratamento comigo porque eu faço restauração que parece dente. Mas afinal, a gente foi formado para isso. Exatamente. Porque esses valores foram invertidos ao longo do tempo, não é verdade? Então, eu acredito muito assim, na odontologia real, na odontologia verdadeira, na odontologia que preza pela naturalidade, na odontologia honesta, na odontologia de transformação, que pode ajudar muitas pessoas e que pode justamente trazer para as nossas próximas gerações, por que não uma qualidade de vida muito melhor do que a que a gente teve? Né? Eu tenho 2 filhas, Maria Luísa, Maria Cecília, tenho uma esposa amada, e eu quero trazer para elas a oportunidade que eu não tive lá no meu início. Claro que eu não tive um início ruim dentro da minha vida, pelo contrário, meus pais são maravilhosos. Mas eu quero trazer uma condição muito melhor. É por esse motivo que eu não penso em uma carreira como dentista em somente estar sentado no mocho. Eu penso numa carreira como dentista, como de fato um planejamento para pensar sempre no próximo passo, no futuro, para justamente trazer para as minhas próximas gerações a possibilidade de viver uma vida melhor. Exato. Acredito que seja isso. Exato. Através do que você faz, você ganha muita coisa, não financeiramente apenas, mas, por exemplo, liberdade geográfica. Você pode morar onde você quiser, você pode viver onde você quiser e você vai conseguir desempenhar suas funções de forma maravilhosa. Isso é uma grande vantagem. Rafael, eu tô curioso, porque você estava ali em 2017 na história do consultório e migrando para resina como uma forma de ver transformações mais rápidas, divulgar mais rápido o seu trabalho. E aí, já falamos no seu grande prêmio, no SBOE, que alavancou a sua carreira, mas para isso você tinha que estar registrando. E você hoje ensina muitos dentistas a fazer isso, mas onde é que você treinou, onde é que tiver o estralo para você... dar importância, dedicar tempo no dia a dia, que hoje em dia todos os profissionais, pelo menos de alto nível, sabem dessa importância, mas naquela época não era tão comum, de ter que registrar para conseguir ganhar um prêmio no SBOE. Você estava com ótimas fotografias e um caso muito bem registrados, com certeza. E um adendo, as tuas fotos são uma das que eu acho mais, assim, clean, mais bonita que a gente vê. É uma das coisas que me chamou muito a atenção. Aproveitando só esse ganchinho para dizer isso, mas continua com... São as minhas fotos ou os meus casos? Eu acho que vou pegar a câmera dele para fazer a mesma coisa lá no meu consultório. Exatamente. Será que são suas fotos? Não, mas as suas fotos são fenomenais. Engraçado porque no início lá da minha jornada, na época que eu atendia convênios, você sabe que o convênio paga para o dentista 90 dias depois do procedimento, né? Eu sei porque eu também já fiz o que você fez. Pois é, e geralmente o convênio glosa boa parte dos procedimentos. Sim, sei disso. E eu lembro que o meu primeiro salário, depois de 90 dias de atendimento, foi R$ 1.300. E com esse primeiro salário eu comprei uma câmera fotográfica. Eu não tinha condições de comprar nem a lente, nem o estúdio fotográfico. Eu comprei só a câmera, uma Canon T5 com a lente 1855. A mesma primeira câmera que eu, coincidência. E aí eu segui fotografando os meus pacientes com a luz do próprio consultório, aquele foco amarelo. Mas, cara, não deixei isso influenciar negativamente ali no registro. E eu sempre fui, assim, sedento por resultado e por melhora
a cada dia. Então, se você fizer uma rolagem no meu Instagram, você vai ver meus resultados iniciais. Eles ainda estão publicados lá. E isso me dá bastante orgulho, porque eu pude documentar toda essa minha jornada de evolução técnica e justamente trazer para os meus pacientes muito mais naturalidade. Agora, acabei um curso presencial na sexta-feira. E nesse curso presencial eu atendo paciente ao vivo, né? E esse paciente que eu escolhi para atender ao vivo foi um paciente que eu atendi em 2017. Eu refiz o caso dele. Eu tinha feito o caso em resina composta e eu tinha indicado uma única restauração de um incisivo central. E engraçado que a restauração ela trouxe a devolução ali da queixa do paciente, mas não foi suficiente para trazer um sorriso uau para ele, um sorriso transformado. E no curso eu pude mostrar para os dentistas que estavam presentes a importância de você devolver um sorriso uau para o seu paciente através da demonstração lá do atendimento ao vivo e que resultou num sorriso transformado com naturalidade. Então, o grande ponto hoje de diferenciação é você tratar além da queixa e não se contentar com um pouco. Você vai colocar energia nas suas coisas, nos seus resultados, na sua vida, nos equipamentos que você investe, na sua trajetória, para que você possa colher os frutos durante o processo. Então, esse investimento no início da minha jornada fez muita diferença para eu ser quem eu sou hoje, né? Perfeito, perfeito. Muitos dentistas acabam simplificando seus tratamentos, às vezes até por medo de oferecer, ou falham no diagnóstico mesmo, um tratamento maior, um tratamento que envolva a parte de plástica gengival, ou de mais elementos, não apenas os que o paciente está pedindo. E, de fato, pensar sempre no ideal é algo que você notoriamente faz muito bem feito. E aquilo que você fala em aula também, que eu já vi você falando, que às vezes o paciente não sabe o que é que ele precisa também. E às vezes quando a gente apresenta, eu lembro daquele caso teu do aluno, e aí quando a gente apresenta ele se enxerga, que é onde entra a odontologia digital também, que a gente pode fazer mockup digital e tudo mais, é que ele vê, cara, é possível isso? Cara, isso realmente melhora assim, realmente existe esse tratamento. Não só da estética, obviamente, mas de todos os tratamentos odontológicos. E a melhor forma de convencer um paciente é você ter um portfólio com casos parecidos. Exato. Todo mundo que chega lá, com certeza, Rafael, tem algo muito parecido, um diastema muito parecido. Honesta. De forma honesta. E tem algo importante que a gente costuma fazer lá na óptica e que faz toda a diferença. Que é não simplesmente mostrar um caso transformado de um paciente, mas mostrar o que aquele paciente fala do seu trabalho. Sim. Você mostrar prova social. O processo de compra acaba acontecendo de uma forma muito mais natural, porque é outra pessoa vendendo por você e não você sendo vendedor. E lá na óptica a gente tem um hábito de toda a transformação do sorriso, o paciente passar por uma gravação inicial, como essa que vocês estão vendo aqui, para poder colher o depoimento com as expectativas dele quanto ao tratamento e uma gravação final daquele tratamento com o objetivo de trazer para o paciente, de trazer um pouco da história de impacto pós-execução da transformação. E, naturalmente, esse paciente fala que muitas vezes mudou a aparência dele, ele está se sentindo muito mais mulher, muito mais bonito, muito mais ideal ali do ponto de vista físico em função do tratamento. E esse fato de você conseguir contar essa história faz com que você seja um dentista que faz conteúdo da rede social que não é só dente. Um conteúdo só de dente humano. Fica chato, né, cara? Exato. Fica conteúdo chato. Humano. Então você traz essa humanidade, essa proximidade com as pessoas e isso naturalmente se converte em vendas. Eu lembro muito bem, eu fiz esse vídeo de um depoimento de uma paciente, que é um projeto que a gente tem lá na óptica chamado Sorrisos Contam Histórias, em que a gente pega a história do paciente, a melhor história se converte em um tratamento odontológico. E eu contei uma história de uma paciente chamada Márcia, dentista com 40 anos de formação, que saiu em 2020, em plena pandemia, para fazer o tratamento lá em Salvador. E a filha dela falou, minha mãe, você tá louca? Você vai para Salvador na pandemia para fazer seu sorriso? Aí ela falou, não, eu vou porque eu mereço. E ela foi em Salvador, fez a sua transformação do sorriso. E pouco tempo depois eu recebi uma paciente que entrou em contato com a nossa equipe para agendar uma consulta. A gente tem duas modalidades de consulta lá, consulta presencial e consulta à distância, né? Feita com teleconsulta. Essa paciente fez uma teleconsulta e fechou um tratamento 100% à distância. Um tratamento de R$80 mil. Como ela investiu num tratamento com um alto ticket sem pisar o pé na nossa clínica? Através do resultado.
que a gente consegue entregar através das histórias de outras pessoas que já passaram pelo mesmo. Portanto, não seja um dentista que só expõe os seus resultados nas redes sociais. Crie conexão com as pessoas. Para isso, naturalmente, aumentar o nível de consciência do público que te acompanha e se reverter em venda com mais facilidade, né? Perfeito. Engrandecedor, até pra nós, mas Até, um aluno, não, cara, eu tô babando, aqui, velho. eu tô aqui só prestando atenção e ó, tá absorvendo tudo por osmose, né? No seu curso óptico também fala sobre a questão de marketing. Com certeza, fotografia é um ponto fundamental que você dá aula disso. Mas a questão de marketing, de toda a organização de conteúdo para conseguir rentabilizar isso e principalmente para registrar também uma história emocionante, com certeza, e emocionado dos pacientes. E esse é o objetivo da gente acordar todo dia, na verdade. De sair da cama. O objetivo, ok, dinheiro é bom, é necessário, é bom, é maravilhoso. Realizador de sonhos, nos dá conforto, nos dá segurança, nos dá tranquilidade, tira o medo do amanhã, mas não tem como ser suficiente. Não tem como ser só isso. Não tem como ser só por isso. Então, quando a gente transforma vidas, quando a gente vê que a gente transforma vidas, isso impulsiona. E é isso uma coisa que a gente vê em todo mundo que senta aí. Todos os grandes dizem a mesma coisa. Eu não levanto, o dinheiro é uma consequência, mas eu levanto para transformar vidas. Eu levanto para chegar lá e, cara, eu fiz o bem para alguém, sabe? Isso é o que é. Não tem pra onde correr, é o que tem que ser feito. Eu tô chateado que eu não tô gravando os depoimentos dos meus pacientes esses 13 anos. Eu fiquei aqui. Eu agora vou botar uma câmera lá. Tempo. Faz toda a diferença, cara. Porque acaba que quando bota ali na rede social, né, Rafael? Muita gente tem acesso. Porque se a gente deixa ela feliz e ir pra casa, ótimo. Só que fica sabendo ali, a família dela, os que convivem com ela, como foi o caso do seu paciente que era do interior. Mas quando bota um depoimento desse emocionante na rede social, cara, isso multiplica muito realmente. Muitas vezes o gatilho que alguma pessoa que estava acompanhando vai precisar para conseguir clicar no link da sua bio e agendar uma consulta com você. Uma prova, muitas vezes, emotiva para as pessoas partirem para o próximo passo. Eu gosto muito de criação de conteúdo também. Me considero como um produtor de conteúdo. Total. Porque a gente acaba produzindo em diferentes canais de aquisição de clientes. Tem um Instagram em português, tem um Instagram em espanhol também. Faz conteúdo também duplicado. E eu entendi ao longo desse tempo que o conteúdo que você faz dentro da rede social, as pessoas, no geral, até mesmo o público que não é dentista, precisa entender. Um gancho, que é o início de um vídeo, ou uma primeira página de um carrossel, por exemplo, a sua mãe precisa entender. Portanto, você não vai falar sobre os detalhes da anatomia secundária de uma resina composta. Você vai falar como fazer uma textura que o dente fique natural. Tipo, é uma linguagem um pouco mais simples, em que as pessoas conseguem entender. Então, dentro da sua comunicação, se você pensar em criar conteúdo dentro da sua rede social, tem que ser mais simplório nessa comunicação, para que você possa se comunicar com as pessoas e para as pessoas entenderem o que você transmite para elas, né? Então, acho que nessa construção da nossa comunicação, a gente pôde tocar bastante nesse assunto para criar essa conexão com o público e o público entender, de fato, o uso da resina composta e, mais precisamente, aí a estética como um todo. Transformar sorrisos através da resina, como sua palestra bem diz. Exato, cara. Bacana, Exato. meu amigo. Tô só aprendendo aqui, Rafael, com certeza. Todos os que vão ouvir aqui essa conversa. E, Rafael, além desse paciente que tu conseguiu emocionar tanto, que ele virou dentista depois, tem algum outro paciente em especial que tem uma história bonita, uma história marcante pra você, que desses monte de conteúdo que você grava no final de cada tratamento, algum que te emocionou mais? Cara, acho que eu tive um tratamento que me marcou bastante, que foi o tratamento da minha mãe. Eu até contei os detalhes na palestra. Foi um tratamento em que eu não me sentia capacitado em realizar e eu sempre fui retardando para vários momentos e esse momento nunca chegava, né? E o caso da minha mãe foi um caso ultra complexo, que precisava de prótese dentogengival unitária, prótese dentogengival múltipla sobre implante, overlays, facetas, laminados cerâmicos, lentes de contato. Cara, é um caso... Sabe aquela bucha? Uhum. A bucha e ainda sua mãe.
pra você ver todo dia o caso. E aí, cara, teve um fato inusitado nesse caso. A minha mãe tinha um dente de cor C4. Era um dente muito escurecido. Muito escuro. E a gente precisava modificar a cor e minha mãe queria um dente mais branco, né? Eu falei, não, mãe, fique tranquila, a gente vai colocar um dente BL4 pra você. E eu simplesmente preparei os dentes, fiz a moldagem, mandei pro laboratório, o laboratório mandou as cerâmicas, e quando eu provei as cerâmicas, eu olhei pra cerâmica assim, cara, tá branco. Eu vou olhar essa cerâmica branca todo dia. E o Adriano, que é meu sócio, Adriano é super direto, né? Ele olhou pra minha mãe e falou, minha tia, tá horrível. Desse jeito. Porque tava muito branco o dente. E de fato tava branco pra cacete. Mas eu queria trazer pra ela uma odontologia que muitas vezes eu vivenciava como a melhor, sem respeitar a individualidade do paciente. A gente refez todo o caso. Refizemos as próteses cerâmicas. Por sorte, o laboratório foi o Pedro, que é meu vizinho de porta, ele não cobrou de novo. E a gente refez o caso e finalizou o caso de cor A1 e foi assim o caso mais especial da minha vida. Porque eu pude devolver para minha mãe a dignidade de sorrir, de não esconder seu sorriso, de ter mais jovialidade, de ter uma estética e de ter uma assinatura que eu me orgulhe ao ver todos os dias, né? Perfeito. E acho que isso foi muito marcante para minha trajetória como um todo. E quando foi que você citou o Adriano e eu vejo no seu Instagram que vocês fazem tudo juntos? O curso são vocês dois, a clínica são vocês dois. Como foi que começou essa parceria? Como foi que você decidiu abrir a clínica? Eu falo pra ele que a Adriana é a mulher da relação, né? Deixar a mulher em casa, cara. Cara, essa parceria surgiu em 2017, fazendo um curso de resina. Eu não conheci... Em 2017, exatamente. Eu não conhecia o Adriano, a gente se conheceu fazendo um curso de resina. E o Adriano, ele já trabalhava com fotografia. Ele tinha uma empresa como vocês aqui de filmagem e de fotografia. Trabalhava com filmagem em Salvador, agências, enfim. E era dentista como um todo. Ele sempre teve uma veia de gestão muito forte e já geriu algumas clínicas odontológicas, algumas clínicas médicas. E ele é protesista de formação, ali da USP, né? Se formou pela USP. E eu sempre fui implantodontista, que trabalhava com odontologia estética. E a gente entendeu que... Acho que um precisava do outro, né? Ele pelo lado da gestão, ele pelo lado empresarial, eu pelo lado mais técnico. E hoje na clínica, na nossa estrutura, hoje o nosso negócio se divide em 3 ramos. A gente tem a clínica odontológica, os cursos presenciais e os cursos à distância. E dentro desses anos aí de trajetória, já aumentou um pouquinho, já são 25 mil alunos em 60 países. Nossa. E... Tu estava desatualizado, eu estava desatualizado. E fazem 4 anos que o Adriano deixou de atender. Engraçado, porque ele adorava ser dentista, até perdeu um dente com gastrite, por conta de gastrite emocional ali, apertou tanto o dente que, Nossa. porque ele deixou de atender, né? Trava. Deixou de ser dentista para poder cuidar do nosso negócio. O negócio ganhou uma proporção assim, que a gente não esperava ao longo dos anos e... A gente teve a oportunidade de ter o Adriano gerindo toda a óptica, todo o nosso ecossistema, para eu me concentrar naquilo que eu sou bom dentro da empresa, que é a produção de conteúdo, que é o treinamento dos alunos, que é a parte clínica de atendimento dos pacientes. Então hoje eu estou muito mais situado na óptica como diretor técnico, ligado à parte educacional e à parte de atendimento clínico, ainda atendo, por incrível que pareça, geralmente de 3 a 4 turnos na semana, mas, assim, a gente sempre teve energia e sempre colocou, assim, a verdade, claro, Deus à frente de tudo aí para que a gente pudesse crescer, né? E graças a Deus a gente está crescendo bastante e pretende ser o maior ecossistema de odontologia estética do mundo logo em breve. Show de... Era a próxima pergunta. Quais são os planos futuros para a óptica que você tem? Cara... Pode dar algum spoiler, se não puder também não fala. Pode falar aqui, a gente corta, vai. Tem alguns planos. Hoje a gente já está com 27 colaboradores, né? São 27 pessoas dentro da equipe. 5 delas presenciais, o restante toda à distância. Tem gente espalhada em todo mundo.
Hoje, a Optical ela tem um objetivo grande. A nossa missão como profissional é trazer excelência para os profissionais, para viver uma odontologia de verdade, uma odontologia transformadora. E o nosso objetivo enquanto empresa é transformar a vida de muitas pessoas e usar a odontologia natural assim como principal gancho de virada dentro do consultório, aliando a excelência técnica, porque sem excelência você não tem perenidade dentro do mercado, aliando a atração do paciente através da divulgação dos seus resultados, para que você possa gravar vídeos, para que você possa compartilhar a sua rotina, os seus conteúdos de forma correta dentro da sua rede social, e aliando também o conhecimento de venda. Afinal, você precisa ser um vendedor, todos nós somos vendedores. E se você não for vendedor, você vai perder a oportunidade para um outro profissional. Eu costumo falar que os pacientes hoje são pacientes que procuram dentistas na rede social para serem os seus tatuadores. Entenda o seguinte, você tem tatuagem? Você tem tatuagem. Bastante. Quando você procurou para fazer sua tatuagem, você procurou o tatuador pelo preço que ele cobrava ou pelo refinamento dos traços? Era meu primo. Mas tô brincando, né? Mas foi pelo refinamento dos traços. Porque eu não tinha tatuagem e, assim, pelo que conhece, eu sou fãzaço dele desde criança e, enfim. Mas, com certeza, pelos traços. Nunca seria pelo preço para colocar algo na pele de forma definitiva. Exatamente. Você precisa selecionar um dentista pelo refinamento dos seus traços. Você precisa selecionar o dentista como sendo o seu tatuador. Como sendo o tatuador dos pacientes. Você precisa ser o tatuador dos seus pacientes. Porque você vai entregar aquilo que vai ter durabilidade. Você não vai entregar um trabalho para poder durar só um dia. Você vai querer entregar e desejar entregar um trabalho que dure muito tempo. E que você não precise refazer o trabalho em um curto período de tempo. Talvez refazer o trabalho para você entregar alguma coisa melhor no futuro, como eu fiz com esse paciente que eu atendi na última semana. Mas não refazer um trabalho por um insucesso, por você não exercer uma odontologia de excelência, entende? Entendo, então, sim. é muito diferente. Às vezes a gente acha que não está pronto, a gente acha que não dá para fazer, a gente se sabota demais, cara. O dentista, no geral, se sabota demais. E o dentista, no geral, pega muito leve com ele mesmo. Pega muito leve porque muitas vezes não estuda o suficiente, muitas vezes reclama da odontologia, reclama que está saturada, reclama que não tem oportunidade de negócio. Mas o que é que ele tem feito de diferente da manada? O que é que ele tem feito de diferente dos outros dentistas dentro do mercado? Ele tem feito tudo igual aos outros dentistas do mercado e tem convivido com dentistas que fazem tudo igual dentro do mercado. Como é que isso vai mudar? Não vai mudar. Então, o primeiro passo de mudança é você modelar uma pessoa. Modelar uma pessoa e procurar estar perto. Até hoje, pouquíssimas pessoas entraram em contato comigo para poder desejar estagiar na minha clínica. E engraçado, porque é algo lógico. É algo lógico, mas o dentista não faz isso. E eu poderia selecionar alguma pessoa que eu visse potencial de crescer para a minha empresa, porque eu penso em expandir a minha empresa no futuro. Então você precisa cavar as oportunidades da sua vida. As oportunidades não caem no seu colo. Se caísse no colo, seria fácil, né? Agora vai chover de pedido, meu amigo. Pode se preparar. Prepara o e-mail da Óptica. Clica no link da bio, já faz o seu preenchimento. Vou fazer meu cadastro lá, ver se eu vou em Salvador. Acho que eu Não vou... aguento pagar seu ticket, não. Acho que eu vou passar um tempo de Salvador agora. Cara, como você já tá passando aí mensagem pro pessoal mais novo, ainda nessa pegada, você não desistiu fácil, também teve suas adversidades, também trabalhou em plano, também não tinha essas condições facilitadas para exercer a odontologia já no início. E o que é que você diria mais para o pessoal que está aí no final de curso, está sem ter família dentista, como você não tem, como eu não tinha, e preocupado com para onde é que eu vou, o que é que eu vou fazer? A dentística, na minha opinião, ela é algo que todo clínico precisa saber, precisa, de fato, praticar mais. E você acha que um caminho mais rápido e bonito e gostoso seria se aprofundar nessa área de dentística inicialmente, mesmo depois ir para outra área? Ou tem que ter uma habilidade pré-existente, tem que ter algo da pessoa, por isso que consegue fazer aquele dente tão bonito que você faz? Eu queria saber, tu já tinha esse talento natural para fazer aqueles dentes ou tu desenvolveu com o tempo? Porque assim,
Rapidinho, eu lembro de uma postagem que você colocou da sua primeira, um dos primeiros casos, que são 2 incisivos aqui, a foto meio embaçada. Lembro demais. Mas já era um flash circular. Celular. De celular, exato. Era de celular? E que você disse, eu molhei muito com modulador, nananã, eu lembro demais. Esse post foi bom, deu bom. Foi bom. Só que já era um dente bonito. Pra algum... E principalmente pra quem nada, tava moço. conversando. Pra quem tava Poxa, conversando. era bonito? Poxa, O teu ruim tava bom já, Você tinha acabado de se formar, cara. Então, tipo, você tinha uma aptidão meio que natural pra aquilo, né? E aí você só fez desenvolvê-la. Legal. Desde da faculdade eu sempre fui assim, inquieto. Eu nunca fui um aluno que tinha boas notas. Eu fui pra final de várias matérias. Teve matéria que eu perdi na faculdade. Eu sempre fui um aluno mal. Cara, na época do colégio eu fui pra recuperação até de artes. Então, mas eu sempre gostei e me encontrei na odontologia me aproximando da estética como um todo, né? E desde a época da graduação eu tive contato com a odontologia estética, com a professora Carol, professora Cristal, professora Safira, que foram minhas mentoras ali no início da minha jornada e me abriram muitas portas dentro da odontologia. E desde a graduação eu participava de estágios, participava de monitorias, participava, na sequência aí, fiz estágio docente, depois eu fui como professor convidado desses treinamentos e muitas vezes sem remuneração. Porque eu desejava ser bom, tecnicamente. Eu não tinha grandes habilidades. Eu desejava ser um dentista que entregasse o resultado que as minhas mentoras entregavam, né? Então, o primeiro passo, assim, de grande ponto de mudança da jornada de qualquer dentista hoje dentro do mercado é você desejar ser bom. Primeiro passo. Deseje ser bom. Deseje entregar excelência. Segundo passo. Se aproxime de pessoas melhores do que você. Saia de ambientes tóxicos em que você é o melhor. Saia do ambiente em que você é o mais inteligente da mesa. Procure ambientes em que você é o mais burro da mesa. Esteja ao lado dessas pessoas melhores do que você. Pratique uma odontologia honesta, sobretudo. Entregue transformação para o seu cliente. Invista na sua jornada. E coloque energia nas suas coisas para que você possa se destacar num curto período de tempo. Então, eu sempre gostei da estética, eu sempre tive uma afinidade grande por isso, porque na minha infância eu pintava quadros. E assim, com 10 anos de idade eu tinha quadros pintados lá. E tem até uma história legal, porque eu queria colocar esses quadros na recepção da Optical, né? Aí o Adriano viu esses quadros e olhou assim: você vai botar esses quadros ridículos na recepção da clínica. E mesmo assim você foi pra final de artes? Foi, pô. E acabamos que não colocamos quadro, levamos pra casa de praia de minha mãe lá. Boa, escondeu. Pô, escondi. Coloquei distante de Adriano. Mas eu sempre tive afinidade pela arte, pela transformação. E eu acredito que tem algum tipo de inter-relação com a arte da dentística, da resina composta como um todo. Mas o que você faz é odontologia, mas também é arte. Também é arte. Fazer aquilo ali de forma artesanal, como nosso amigo Márcio aqui, que tá aqui, também faz de forma maravilhosamente bem. A gente brinca que ele tem uma impressora na mão, mas fazer isso é uma arte. O dentista é um artista. Quando a gente tá trabalhando em um caso tão grande como resina ou uma cirurgia longa, a gente entra no estado de flow que os artistas entram do mesmo jeito. A gente não vê o tempo passar, a gente não sente fome, a gente não sente vontade de ir no banheiro, a gente não sente nada. A gente só entra num limbo de tempo e espaço e só foca naquilo ali. E isso é arte. Isso é arte. Nós somos artistas do sorriso. Entendendo? Ele foi treinando a mão desde as brincadeiras de criança. Exatamente. E que isso com certeza ajuda. Exatamente. E uma pessoa, seus alunos aí desses tantos você já teve, muitos do zero mesmo saiu, sem nenhuma e conseguem bons resultados, Rafael, com dedicação, o conhecimento, o treinamento é fundamental. Sim, com certeza. E só isso resolve? Conhecimento e treinamento? Cara, o conhecimento é fundamental para que você consiga chegar onde você deseja, né? E o fato de você estudar bastante e colocar em prática aquele estudo, gerando resultado nos seus pacientes, é o que vai fazer com que você busque sempre esse próximo nível. Eu costumo sempre revisitar as fotos dos meus casos que eu executo
para poder procurar defeitos onde eu posso melhorar, para na segunda consulta modificar algum ponto ali do sorriso do paciente. Busque essa inquietude, seja uma pessoa inquieta. O fato de você ser inquieto vai fazer com que você sempre busque algo a mais, vai fazer com que você se diferencie dos outros profissionais, porque você sempre vai buscar a melhoria ali em cada transformação do sorriso, em cada caso que você vai executar. Então, talvez você não seja tão bom tecnicamente hoje, mas isso é construído, né? Ser um dentista completo, ser um dentista que transforma sorrisos, demora um pouco. Não é feito da noite pro dia. Você vai construindo e vai se lapidando. É como um diamante, né? Você é um diamante bruto e você vai se lapidando conforme você tem acesso a conhecimento, conforme você tem acesso a mentores, conforme você tem acesso a metodologias que funcionam. Então eu costumo falar, se você está seguindo a metodologia, se você está se identificando com o que eu digo aqui, com o que eu acredito de odontologia, cara, segue nessa metodologia. Não busca muitas variações de metodologia, porque você acaba atirando para tudo que é lado e não focando em uma coisa central. Então, eu segui uma ideia central e hoje, já passaram anos, eu ainda sigo essa mesma ideia central. Então, esse foi o grande ponto. Claro que em cursos a gente vai pegar algumas dicas, alguns pulos do gato, para poder implementar nessa nossa ideia central. Mas segue aquela filosofia, que você vai conseguir colher resultado em um período mais curto. Perfeito. 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 Tá muito boa a conversa aqui. A Rafael tá com tempo sobrando. A gente tá com a tarde pra você aqui, meu amigo. Vamos embora. Tranquilo? Tempo? Vamos embora. Continuando a conversa. Rafa, e para os alunos que estão desestimulados? Porque quando a gente estava conversando anteriormente, você disse que chegou até a pensar em desistir da profissão no início, né? Não sei se foi da profissão, se foi do curso. Eu não lembro se você estava na graduação. Já estava formado. Ou se você estava formado. Então, Na graduação era só flores, né? exato. Festa. Vou virar doutor Exato. já. É. Então, quando você passou por essa fase, em que momento de vida você estava e o que fez você não desistir? 2014. Formei em 2014. São 10 anos de formado. E lá em 2015, quando eu estava começando a minha jornada, eu me deparei com um mercado completamente diferente do que me falaram na graduação. Certo. Eu entendi que para mudar aquilo, para eu sair daquele cenário, eu precisava justamente sair daquele ambiente. Eu precisava montar o meu próprio ambiente e fazer a minha própria odontologia. Porque o fato da gente atender em condições que a gente não acredita, a gente acaba fazendo odontologia só por fazer. Um dia é só mais um. A gente não acorda com aquele tesão para poder exercer o nosso trabalho. E eu já não estava exercendo a odontologia como eu desejava exercer, né? Lá no início da minha jornada. E foi por esse motivo que eu saí e fiz a transição dessa clínica para montar o meu próprio consultório. E eu não tinha grana para montar meu próprio consultório. Eu tinha um carro, eu tinha um Gol G5 na época, um Gol G5 vermelho, e eu refinanciei o meu carro para poder construir a minha clínica. Igualzinho a minha, Rafael. E engraçado que para passar a tubulação do consultório, a gente quebrou o consultório e reaproveitou todo o piso ao redor para poder não ter que trocar o piso do consultório. Eu peguei um consultório, uma sala comercial alugada e montei o consultório odontológico com o dinheiro que eu tinha. Montei duas cadeiras, comprei uma cadeira na promoção e montei essa clínica. E foi difícil pra caralho no início, cara. Não foi fácil. Eu tinha pouquíssimos pacientes e eu comecei a entender que eu precisava ser visto pelas pessoas para poder desejar, né, as consultas nas outras pessoas. E sabe o que eu fiz para poder captar paciente? Eu falei, eu preciso entrar em contato com as pessoas mais influentes da minha região para conseguir agendar uma consulta com essas pessoas e lotar minha agenda. Eu entrei em contato com o jornalista da TV Globo, eu entrei em contato com o jogador de futebol do Vitória, jogador de futebol do Bahia, entrei em contato com cantores de barzinho, cantores famosos de lá da Bahia, para poder fazer o sorriso deles de graça em troca do portfólio. E eles divulgariam o meu trabalho na rede social e eu conseguiria audiência. A audiência que me traria autoridade na sequência
e que possibilitaria divulgar o meu trabalho para cada vez mais pessoas. Foi assim que eu comecei a conquistar os meus primeiros pacientes, através do desejo em aprimorar a minha técnica, né, por meio da reabilitação dessas pessoas e, na sequência, a partir da divulgação desses resultados de uma forma constante. Eu já cheguei a caso clínico, cara, de fazer 150 fotos. Caraca! Para poder divulgar o resultado várias vezes. E eu divulgo até hoje o mesmo paciente inúmeras vezes. Porque as audiências se renovam dentro da rede social. Não é somente a mesma pessoa que te acompanha. E eu pude fazer essas transformações, atrair novos pacientes e fazer novas transformações a cada paciente executado. E a gente tem um mantra na Optical, que é o seguinte: cada paciente é um potencial divulgador dos seus resultados para atrair novos pacientes. Um paciente nunca é só um paciente. Um paciente é um potencial divulgador do seu trabalho para que você lote a sua agenda. E não que, de fato, lotar a agenda seja algo incrível. Hoje eu tenho a plena convicção que não. Eu preciso ter tempo para poder me aprimorar tecnicamente, estudar, me aprimorar em conteúdos além da odontologia, entender de negócio, gerir o meu negócio, gerir minha equipe, treinar o meu time. E eu preciso de tempo na agenda para isso. Cuidar das minhas filhas, da minha família, curtir um tempo com elas. E eu sei que ter uma agenda completa não é interessante também de forma conjunta. Mas ter uma agenda incompleta é ainda pior, né? E eu fiz isso e, assim, foi transformador na minha vida, porque eu comecei a ser reconhecido pelo dentista que atendia famoso lá em Salvador. E ninguém sabia que todos os tratamentos eram de graça, né? Mas eu entendi que fazia parte do processo. E o processo era fazer o melhor que eu tinha... Nas condições que você nas tinha. condições que eu tinha naquele antes momento. de fazer com condições Melhor ainda, melhores né? ainda. Perfeito. Exatamente, Rafa. Perfeito, perfeito. Eu fiz muito isso em amigos, Rafael. É, também. Pegava amigos ali, eram estudantes e eu ajudava eles, que eu me formei muito novo. Aí depois eles, já com dinheiro, graças a Deus, vem traz a mãe, traz o pai. Ó, Tem pai... aquela sua paciente que era estudante de medicina, não tinha, né, eram uns... Faltavam alguns elementos. Eu tive um grande amigo que ele fazia faculdade de medicina e ele não tinha um canino, cara. Imagina só, pessoa ser um canino na faculdade. E aí eu, começando em implantodontia, botei o canino dele, fiz ali um tratamento estético e não cobrei nada. Aí depois ele já bem resolvido, ele chegou com o pai, com a mãe e tudo. Ó, não tem nenhum dente na boca aí, pode botar tudinho aí, bota tudo implantado. E agora você pode cobrar à vontade. Mas aí eu não tinha caso. Eu queria ter casa, eu queria ajudar as pessoas. E aí, igualmente a você, duas histórias assim, parecem muito com as nossas, de verdade. E eu tô escutando aqui, cara, eu tô me sentindo uma masterclass, de verdade. Só aqui, ó, absorvendo, cara. Muita... eu não diria nem vivência e nem... Eu não acho que isso é experiência, mas é muita noção. É muita noção de como funciona o digital. É muita noção de como estratégia de digital deveria ser feita. Assim, tu faz um trabalho no digital fenomenal. Assim, é muito, muito massa esse tua veia. Porque isso aí é uma veia, cara. Isso aí é... Claro, você deve ter muita dedicação, muita técnica, ver tudo mais. Mas é um trabalho muito massa. Engraçado. Eu sempre fui tímido. Sério, Rafa? E eu sou introvertido pra cacete. E eu tenho dificuldade de socializar. É mesmo. Muito. E isso foi treinado, cara. Isso foi treinado. Eu tinha clareza de onde eu queria chegar. E eu entendi que aprimorar minha comunicação era parte do processo para eu conseguir chegar lá. Se eu não aprimorasse... Não ia chegar. Eu continuaria sendo um dentista comum. E é isso que as pessoas não entendem. Às vezes foca muito em técnica e esquece comunicação com o paciente, esquece todo o resto, gestão de clínica. Porque o dentista não é só dentista. O dentista, ele abrange várias profissões, né? Vários cargos, vamos dizer assim. Não, com certeza, isso... Tudo é treinável, tá? E o cara agora, tudo é treinável. Lá no palco principal... A questão é você ter essa noção e essa visão de que tudo é treinável e que você precisa melhorar. É aquela história da arte da guerra. Conhece a ti mesmo e ao teu inimigo e toda vitória é garantida. O passo mais fácil para isso é você modelar. Não existe nada melhor do que você modelar uma pessoa que atingiu o estágio onde você quer estar.
Eu falo para todos os meus alunos, cara, se você tem pessoas que você não se identifica, se você tem pessoas que te jogam para baixo, se você tem pessoas que te sugam energia, que você não gosta de acompanhar o trabalho, para de seguir elas agora no Instagram. Para de seguir. Faz esse exercício agora. Faz uma limpa no seu Instagram. Faz uma limpa e passa a acompanhar somente os dentistas que você se inspira e que você deseja chegar onde eles chegaram. Não é simplesmente você invejar essas pessoas. Não é invejar. É você tê-las como um parâmetro para que você possa atingir o mesmo lugar ou para que você possa aprimorar o que eles conseguiram para poder chegar no lugar que você almeja. Então eu fiz muito isso na minha jornada. Eu lembro lá no início da minha jornada, cara, eu via os conteúdos lá do Fernando Silveira, via como ele se vestia, todo bonitão, todo emperequetado, e eu olhava assim, porra, eu sou um merda com essa roupa aqui, com essa clínica desse jeito. Não, eu tenho que mudar isso. E um fato curioso, a Sampaio Odontologia, a clínica que eu construí, que eu financiei o meu carro, Sim. foi demolida 1 ano e meio depois de construída. Eu demoli a minha clínica 1 ano e meio depois de construída para poder construir a óptica no mesmo lugar. Eu vi a diferença do antes e depois, você já botou também no Instagram, como que era e como ficou. Exato. Transformou, refez. Não, E que E bom eu que só foi rápido, fiz 1 ano e isso. meio pra ele mudar essa mentalidade, cara. Foi muito E eu só bom. fiz isso porque eu acreditava que eu não poderia me posicionar num posicionamento dos dentistas que eu modelava, estando naquele mesmo ambiente que eu me encontrava. Eu simplesmente vendi tudo que tinha na clínica, aproveitei só os ar-condicionados, instrumentais, não aproveitei cadeira odontológica, porque a cadeira odontológica não estava condizente com o público-alvo que eu desejava atender. Então eu queria atingir uma odontologia de excelência e que as pessoas tivessem a possibilidade de fazer o tratamento comigo, trazendo valor para o meu trabalho. Valor financeiro, valor de procura, para que eu pudesse ser um dentista mais completo. Um dentista completo financeiramente, onde eu atendia na clínica que eu julgava ser dos sonhos, entregando para o paciente a melhor odontologia. Então, claro, não é fácil essa jornada. Assim, a jornada de qualquer pessoa não é fácil, Isso. na verdade. Mas você tem que entender que para você conseguir chegar e alcançar a odontologia que você almeja dentro da sua jornada, coloque a energia que você ainda não tem e que você precisa ter para que você possa chegar lá. Eu falo muito de energia, falo muito de ação, falo muito de você colocar muita determinação nas coisas. Eu estava agora no curso presencial, ministrei 1 semana de curso presencial, viajei no mesmo dia, cheguei em Recife, peguei 2 horas de carro, dormi 1 hora da manhã, palestrei agora 9 horas da manhã, estou gravando o podcast agora, já tem um lançamento em espanhol rodando semana que vem, lançamento da mentoria rodando semana que vem também de forma conjunta, produção de conteúdo no Instagram e ainda atendimento de paciente. Por quê? Porque eu não pego leve comigo. E eu estimulo as pessoas também a não pegarem tão leve com vocês, porque vocês sempre podem mais, mas talvez por crença ou pelo ambiente que vocês estão próximos e das pessoas que vocês estão próximos, vocês acabam deixando de fazer o que tem que ser feito por desacreditar que vocês podem mais. Então, hoje a grande clareza que eu tenho na minha vida é: eu sempre posso mais. E eu sempre posso colocar uma meta mais audaciosa. Esse ano eu coloquei uma meta de fazer 300 treinos, de ler 15 livros. E eu vou conseguir bater essa meta. Isso. 300 treinos é tipo não falhar nenhum dia. 365 dias Já no tenho ano. quase 100 treinos feitos. Aí, ó. Então, não treinei hoje de manhã para dar palestra, mas vou treinar hoje à tarde. Isso faz parte da mentalidade. A gente falou isso aqui em outro Exato. podcast, de que excelência é um hábito. Porque você tem que... Quando vira um hábito, você não é excelente apenas no seu tratamento, mas você é excelente porque você quer treinar e você bota. O adulto, eu me propus a fazer isso, eu vou fazer isso. A disciplina é mais importante do que a motivação para você chegar longe, né? Para você chegar mais longe. A motivação, a gente pode acordar motivado, pode acordar desmotivado, mas a disciplina tem que existir. Tá desmotivado? Mas levanta e vai. Você tem que ir. Exato. É exatamente isso. Ô, Rafael e Matheus, olha que interessante. Mesmo sem nenhum escutar a conversa um do outro aqui no nosso podcast, esses últimos 3 dias intensos, 4 grandes nomes falaram
praticamente a mesma coisa nessa pauta de escolher bem os seus mentores, onde é que você quer mirar. Você falou, o Arbex falou, o Kimura falou, o Henrique Tabuzzi falou, escolha bem os seus ídolos, escolha bem os seus mentores, para você, de fato, correr atrás de onde você quer chegar. Se você mira baixo, você não tem como ir além daquilo. E o ambiente modela, né? E O ambiente modela. repetir o que essas pessoas, que todas têm uma trajetória e uma história admirável igualmente a sua, e tá aí para quem nos escuta um porquê disso. Todos têm um pensamento muito parecido, em mirar alto, escolher bons ídolos e correr atrás sem pegar leve. Exatamente. Sem pegar leve. Colocação. É isso aí, O cara. jogo é igual, ação. igual o Silvio Santos fez num vídeo antigo, que perguntam pra ele o segredo do sucesso, e ele diz, o segredo do sucesso é 20% de inspiração, ele abre o paletó assim, tá todo suado até embaixo, faz 80% de transpiração. Então é basicamente isso, você tem que Correr pensar, atrás. ok, planejar, ok, ter um objetivo final, mas correr atrás, cara, tem que botar a cara, tem que meter a cara, tem que ir. Não queira aplauso antes, queira aplauso depois. Não, E curtir o processo, isso, né? e Da jornada. curta. Porque existe uma curva de aprendizado. Você não vai sair da faculdade sabendo fazer tudo, você não vai sabendo fazer bem. Você está começando a sua caminhada na odontologia quando você sai da faculdade. Então, existe essa curva de aprendizado. Não tenham pressa. Continuem, um passo de cada vez, é uma escada. Não desista. Não desistam. A odontologia é linda, eu prometo a vocês. Ela é transformadora. A gente consegue transformar a vida de pessoas, tanto da parte de autoestima, que vai muito na estética, como na parte funcional. Cara, você não sabe o prazer que é entregar um protocolo para um paciente que não tem dente há 30 anos. E ele começa a mastigar novamente, começa a poder sair, ter uma vida social. E isso a odontologia é capaz de entregar. Isso é lindo. Lindo. Não desistam da odontologia, por favor. E por falar em curtir o processo, Rafael, como é que é estar nesse lugar ali, cara, no maior auditório da América Latina, lotado de gente para te ver, uma fila enorme para tirar foto contigo? Como é que é sentir esse calor aqui na Paraíba? Você já viu na Paraíba antes? Primeira vez na Paraíba, cara. Primeira vez. E eu conheço várias pessoas daqui, pessoas que eu admiro bastante. E tá sendo um prazer vivenciar tudo isso. Sim, auditório lindíssimo, plateia esperando ali para poder ser recepcionada com um conteúdo de valor. E graças a Deus, Deus também me ajudou no processo para conseguir transmitir isso para as pessoas e trazer uma mensagem que trouxesse força e fosse fortalecedora aí para as pessoas, né? Ainda bem que você não desistiu, cara. Que muitos mil alunos deixariam de ter você como inspiração. Obrigado. E deixariam de estar te ouvindo aí hoje com sua palestra brilhante, cara. De verdade. Obrigado. Que bom que você continuou, que você insistiu, que você não se pegou leve contigo. E a gente tá com muito prazer de te receber aqui, de conversar contigo e de te ver aí nesse palco. Você passa desde conteúdo gratuito na internet de uma forma muito simples, de uma forma muito gostosa, até mesmo na sua palestra aí, muita coisa bacana foi falada e essa conversa aqui foi ainda mais maravilhosa, cara. Que massa. Exato. Rafa, tem alguma coisa que você quer falar para o público? Algum recado que você quer deixar? Pode ficar à vontade, o momento é seu. Ai, cara, queria agradecer a todos aqui pelo convite. Foi muito especial estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouco mais a respeito dessa minha trajetória de conteúdos que talvez vocês nunca tenham ouvido, mas que hoje vocês puderam ter acesso. E eu gostaria de desejar para vocês que vocês coloquem a odontologia de vocês como uma prioridade no sentido da odontologia de excelência. A odontologia comum forma profissionais a todo tempo e cada vez mais serão formados mais profissionais. Eu ouvi uma palestra agora que existem mais estudantes de odontologia do que formados em odontologia. E esse mercado vai se tornar cada vez mais desafiador. E você precisa buscar a diferenciação para que você possa ser um dentista realizado financeiramente, realizado em todos os âmbitos ali da sua carreira. Portanto, coloque energia na sua vida, na sua profissão,
para que você seja uma pessoa de destaque, para que você seja um dentista incomum, para que você possa transformar a vida de muitas pessoas aí ao seu redor. Muito obrigado. Espero que esse podcast tenha sido valioso para vocês. E se vocês gostaram, já comenta aqui embaixo o que vocês acharam disso aí para eu poder assistir também. Maravilhoso, maravilhoso. Outra coisa, quem sabe do digital. Mas é isso, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Abre a Boca Podcast. Nos acompanhe em todas as redes sociais, que todos os episódios estarão lá completos. Tivemos não esse episódio, mas essa masterclass com o professor Rafael Sampaio, que nos trouxe ensinamentos engrandecedores, uma mentalidade que vai mudar a sua forma de ver a odontologia. E só temos a agradecer, Rafa, por você ter aceitado esse convite. Fica aqui o convite para, se você vier novamente para Paraíba, estamos aqui para gravar novamente. Tem que ir lá em Salvador também, pô. Vamos embora. Mas é isso, pessoal. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, episódio completo saindo lá. Também sigam-nos nas redes sociais, Instagram do Abre a Boca Podcast. Teremos todos os cortes e as entrevistas estarão, todas do COPB estarão lá. Tá bom? Até a próxima, galera. Estamos juntos. É isso aí.